Shalom, shalom, todos bem-vindos. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Shalom, bom dia, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos começar a falar verdadeiramente a respeito de intercessão. E nós trouxemos aqui, eu coloquei aqui nessa apostila a respeito do demolir outros altares. Como vamos demolir altares, não é? Sim, glória a Deus. Espero que tenha sido boa a sua viagem, em nome de Jesus. Então, como vamos demolir outros altares? Essa é uma função da intercessão. Amém, amados? E eu trouxe aqui uma passagem que está em 1 Samuel, capítulo 4 ao 6, e depois eu li mais um pouquinho no capítulo 7. Nós vamos ver a diferença de dois intercessores, de dois sacerdotes. Amém? Nós vamos ver aqui a manifestação dos filhos de, como chama aquele homem? Eli, dos filhos de Eli, Rofine e Finéias. Esses dois meninos, eles estavam diante da arca do Senhor, e na verdade, amados, eu me lembro que o dia que essa palavra chegou, né, que uma das nossas intercessoras chegou com essa palavra, falou, olha, dentro disso tudo que nós vamos precisar interceder, Deus pôs esta passagem no meu coração. E quando a arca do Senhor chega, ela vai executar ou vida ou ela vai executar morte. E aí eu lembro que eu fui ler, orar, para ter o entendimento que essa missionária tinha trazido ali para nós, como direção para o grupo. E o que aconteceu, amados? Eu comecei a chorar muito, porque eu entendi que quando a arca do concerto chegou, a presença desses homens, eles estavam em iminente guerra, os filisteus já haviam chegado, já iam atacar, já estavam atacando, e eles não sabiam o que fazer com a arca. Eles não tinham entendimento do que fazer naquilo que seria a manifestação, a postura de um sacerdote, porque eles estavam corrompidos. Então, a palavra de Deus está aqui em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 5. Ele vai falar a respeito. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o povo de Israel em grandes prados e ressoou a terra. E observe que o inimigo, ele temeu a presença da arca. Mas o problema é que no intercessor não havia temor. Naquele que estava executando aquela obra não havia temor. A palavra de Deus diz, olha, se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram no arraial. O povo de Deus se alegrou tanto com a presença da arca, porque eles sabiam que quando a arca se manifestava, eles tinham vitória, eles tinham um histórico de vitória da presença, não é? E é a mesma coisa agora no Novo Testamento, quando invocamos o nome do Senhor. Como intercessores que somos, começamos a invocar o nome do Senhor para que ele se manifeste numa circunstância, para que circunstâncias sejam mudadas. Só que o problema é, amados, que como vamos fazer a intercessão se estamos envolvidos com aquilo que são as corrupções do adversário? E aí veja que eles falam, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Eu já falei isso nessa escola, mas eu quero trazer o entendimento que essa arca, ao invés de servir de proteção ao nosso povo, ela acabou sendo tomada pelo adversário. Claro que, como eu escrevi na apostilinha, Deus reivindica para si a sua própria santidade. E ele, diante ali daquele altar de Dagon, que é uma das manifestações de Leviatã, diante do altar de Dagon, ele destruiu Dagon, ele cortou a cabeça de Dagon e cortou também as mãos de Dagon. Ele falou: a tua mentalidade, eu estou executando juízo, e a operosidade das tuas mãos também. Tudo se prostra diante de mim, diante do meu trono, diante da minha majestade. Eu sou o Deus de todos os tronos, eu ainda sou o Criador de todas as coisas, eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e eu não vou admitir que outro Deus se apresente diante de mim. Então, ele se posicionou como Deus soberano que é e destruiu o altar de Dagon. Agora, o que interessa isso para a intercessão? Veja o capítulo 7, Samuel, falando agora, quando os filisteus viram que eles não podiam dar conta da arca de Deus, a presença de Deus no meio deles, Deus foi passando ali por todas as cidades dos filisteus, as cidades importantes, 5 cidades, e foi executando juízo, até que os filisteus falaram: leva essa arca, leva essa presença aterrorizante daqui, porque nós não conseguimos ficar
com ela, porque ela traz destruição para nós, ela traz problemas para nós. E aí o que aconteceu? Eles pegaram e foram, como que eu posso dizer, eles levaram a arca de volta, colocaram de uma maneira muito inusitada, colocaram num carro de boi, fizeram algumas ofertas e enviaram. E falaram, olha, se essa vaca que tem bezerro novo, ela seguir diretamente para a terra, Samuel capítulo 4, pode pôr até o 7, bem, eu mencionei. Se essa vaca for para a terra dos israelitas, é porque verdadeiramente quem enviou todas essas pragas para nós foi essa arca. E o Senhor cumpriu exatamente. O bezerrinho novo ficou para trás berrando e a arca seguiu o seu caminho até a terra do povo de Deus. Na terra do povo de Deus houve um lugar chamado, capítulo 7, 1 Samuel. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Abinadab quer dizer pai de generosidade e Eleazar quer dizer Deus socorreu, ajudou. E a arca da presença de Deus ficou ali. E novamente o povo teve que enfrentar os filisteus. E sabe o que aconteceu? Havia diante da arca um sacerdote chamado Samuel e ele tocava o coração de Deus com a sua fé, com a sua retidão, com o seu temor. E a palavra de Deus diz, aí depois você pode ler, não é? O povo estava com medo e falaram, olha, então disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Acharam que ia acontecer a mesma coisa, não é? Que nada iria acontecer, que eles poderiam pegar o povo de Deus, levar cativo. Aí a palavra de Deus diz, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Olha a diferença, amados. Um sacerdócio corrompido, maligno, que não aceitava a correção, que estavam envolvidos no orgulho, que o pai não tinha coragem de executar ali a palavra de Deus para corrigir os filhos. Samuel trouxe uma palavra tremenda, terrível, duríssima sobre a vida de Eli, na sua primeira manifestação como profeta do Senhor, e Eli falou simplesmente assim, é Deus, e não tomou nenhuma providência. Os olhos de Eli já estavam obscurecidos pela sua constante exposição ao pecado. E os seus filhos foram mortos e eles se perderam. Uma geração de homens que se perderam. Deus falou, nunca mais dessa geração se levantará um sacerdócio diante de mim. E estava se cumprindo uma maldição que o Senhor já havia dado lá atrás. Então, amados, nós precisamos entender que o sacerdote que ministra diante do altar de Deus, ele tem uma responsabilidade muito grande. Nós temos que entender que sim, a pecinha que está atrás do altar, que está prostrada diante do altar, ela vai fazer diferença. Por isso, não creia naquelas doutrinas que falam, você pode levar a sua vida de qualquer maneira e Deus vai te ouvir. A palavra de Deus, no livro de Isaías, fala, os vossos pecados, as vossas transgressões, iniquidades fazem separação entre o meu ouvido e a minha mão. Então, vamos ter cuidado. A palavra de Deus diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A salvação é para ser desenvolvida. Nós temos muita coisa para conquistar dentro de nós. E a arca da aliança, ela está passeando dentro de nós. E ela vai chegar em determinados lugares onde outras manifestações estarão, as manifestações contrárias à vontade de Deus para nós, porque nós estamos numa linha progressiva. Nós estamos crescendo diante do Senhor em santidade, em obediência. Então, o Senhor chega sempre em lugares onde nós vamos ser confrontados. Isso sim, é muito sério. Nós vamos ser confrontados na nossa maneira de pensar, de agir. Às vezes Deus já falou com você em relação a alguma coisa, mas depois Deus se levanta de outra maneira para te trazer uma profundidade da sua obediência. Esses dias eu estava ouvindo, o pregador estava falando, a obediência ela tem níveis. Então, Jesus, olha o nível da obediência de Jesus. A palavra de Deus diz que ele aprendeu a obediência. Então, se ele aprendeu, não estava inerente a ele, ou seja, não era algo que já estava pronto dentro do coração dele. Ele precisou de
aprendizado. Eu gosto sempre de trazer ali aquela palavra de Mateus, perdão, de Marcos, capítulo 14, onde fala de Jesus transpirando as suas gotas de sangue. Por quê, amados? Porque ele ali estava guerreando contra a sua vontade, a sua própria vontade. Faça-se a tua vontade, não a minha. Então, isso já mostra para nós que nós temos um poder de decidir acima da nossa vontade. Depois nós vamos falar isso quando formos abordar Leviatã hoje ainda. Então, amados, nós precisamos desse entendimento, precisamos dessa graça que nos faz crescer. E veja que Jesus ele foi obediente até a morte de cruz. Então, Jesus está nos dando um caminho. Às vezes você já conseguiu morrer aqui, morrer ali, e de repente Deus ainda está exigindo morte. Por quê? Porque somos santos parcialmente. Estamos já cheios da glória de Deus parcialmente, mas absolutamente amados, nas nossas vidas só se manifestará a glória de Deus completamente quando já estivermos na glória. Então, enquanto isso, vamos pelejar, vamos permitir que Deus aperfeiçoe a sua obra até a vinda do nosso Cristo. Amém? Aquele que começou a boa obra, como está lá em Filipenses, ele é fiel para nos guardar até aquele dia da obra do Cristo vivo, da vinda do Cristo vivo. Então veja que diferença. Vamos só ler o que aconteceu aqui novamente para que fique bem guardado. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, enquanto nós levantamos as nossas mãos ao Senhor, enquanto estamos invocando aquele que é o dono da arca, estamos clamando pela sua presença. Então vemos que o adversário até chega para a peleja, mas ele não tem poder de ter vitória. Amados, observe que a palavra de Deus diz que Jesus trovejou. O trovão todo mundo escuta, não é? E por que só os filisteus ficaram atemorizados? Por que só os filisteus receberam a potência daquele trovão? Porque aquele trovão, aquela voz, aquele som de muitas águas, atemoriza os adversários. Se nós estamos acostumados ali, diante da presença de Deus, e sabemos qual é o som da sua voz, nós ficaremos em paz e continuaremos a peleja. O problema, exatamente isso, é que às vezes estamos tão acostumados a andarmos na nossa vida com o pensamento maligno, e quando Deus troveja, nós nos colocamos na mesma posição que o adversário e ficamos com medo também. Mas o Senhor está te chamando e me chamando para que entremos nos lugares profundos da tua presença e quando ele trovejar contra o inimigo, nós possamos dizer: não, esse trovão, essa voz é só para os meus adversários, não é para mim. Que toda a condenação e acusação caia do teu coração, do meu coração, em nome de Jesus, porque precisamos urgentemente ajustar as frequências do nosso ouvido para aquilo que o Senhor está falando e sabermos para quem é o direcionamento daquela voz, daquele trovão, que no meio da peleja pode ser executado a nosso favor e nós pensarmos que Deus está contra nós. Amém? Mas entendermos firmemente que o nosso posicionamento é em santidade, em santificação, parecidos com o nosso Cristo, em tudo, ainda que seja só uma semente, vai fazer muita diferença em nossas vidas, amém? Então tenha sempre firme esse princípio. Quando a arca da aliança chega, quem estiver atrás dessa arca, fazendo ela se manifestar, ele deve ser extremamente responsável, porque ele precisa estar santificado diante do Senhor. E, em segundo lugar, entendermos que a Arca da Aliança, depois que ela chega, e nós, como sacerdotes, enchemos aquele lugar da presença de Deus, e ele vai se manifestar, sempre haverá juízo, porque a justiça foi clamada. A presença da Arca do Concerto, ela traz justiça, e a justiça julga, e o juízo vai ter que estabelecer ou arrependimento para a vida, ou endurecimento de coração para a morte. Amém? O pastor vai falar uma palavra agora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa passagem de Samuel e de Eli, ela é a passagem, para mim, mais triste da Bíblia, quando Eli fala assim para Samuel: fala tudo que o Senhor te falou, não me ocultes nada. E Samuel, então, fala tudo, e ele simplesmente fala: é Deus. E é muito triste porque é um relato muito pesado, é um fim de um sacerdócio, Meu Deus. é uma desaprovação, Meu Deus. é uma sentença de juízo. É Deus falando: cara, você está perdido, seus filhos estão perdidos, você perdeu o sacerdócio, acabou. E é muito pesado. E nós passamos por uma experiência uma vez com uma liderança e que nós trouxemos um entendimento de um sonho.
E eu falei para essa liderança, falei, você está na casa do divórcio e na casa da perversão sexual. Deus está querendo te tirar disso daí. É nesse lugar que você está entrando. E ele era meu pastor. E ele falou para mim assim, é verdade, ora por mim. E não tomou nenhum tipo de posicionamento. Então é muito triste você ver um pai se perdendo, ouvir algo dessa envergadura e falar é verdade e não tomar nenhum tipo de posicionamento por já estar totalmente entregue àquele mundo de pecado. Ele já estava totalmente envolvido. Mas em contrapartida, há um ânimo para nós na vida de Samuel, porque Ana consagrara esse menino ao Senhor. E foi uma guerra muito grande para Ana cumprir esse voto, porque enquanto ela fazia esse voto, enquanto ela orava, enquanto ela clamava a Deus, Eli a teve por embriagada. E você imagina você depois gerar esse filho e falar assim: não, esse filho é consagrado ao Senhor, quando ele desmamar, ele vai ficar lá na casa de Eli. Eli vai cuidar dele. E você colocar o teu filho que você consagrou na casa, dentro da igreja, na presença de um sacerdócio tão perdido, tão sem discernimento. E ela teve que cumprir o voto, porque ela não fez um voto a Eli, ela fez um voto a Deus. E Deus honrou tanto o voto dela que, dentro de um sacerdócio corrompido, Deus levantou Samuel com tanta autoridade para fazer tudo o que ele fez. Então, de repente, hoje nós estamos inseridos num quadro, talvez na sua igreja, talvez na sua vida espiritual, fala, eu não estou num lugar muito legal, está meio esquisito. Mas se você estiver na presença de Deus, Deus se torna responsável por você. Sim. Se você não estiver na presença de homens, se você não estiver na presença de instituição, se você não estiver na presença de uma igreja, de uma placa, mas se você estiver na presença de Deus, é isso que vai te sustentar. Amém. E a palavra de Deus fala que naquela época era rara a palavra de Deus, era raro Deus falar, porque não tinha com quem falar. Quando o sacerdote se perde, Deus tem que ficar mudo, porque não tem com quem ele falar. Não tem ninguém que vai entender a realidade espiritual. Não tem ninguém capacitado para ouvir aquela voz. Por isso que às vezes as igrejas estão secas, por isso que às vezes a nossa vida se torna seca, porque estamos perdidos espiritualmente. E Deus não vai falar. Então a palavra de Deus se torna rara, porque nós não vamos querer ouvir, nós não vamos entender, nós não vamos querer obedecer, nós não vamos empregar. Para que Deus vai falar? Mas quando um homem se posicionou, quando um homem consagrado a Deus estava posicionado, Deus voltou a falar. Sim. Então Deus pegou e falou com Samuel. Deus chamou a Samuel. Deus começou então a dar de novo direcionamento para aquele povo perdido. Dar de novo direcionamento para aquele lugar que estava totalmente corrompido, porque tinha um homem posicionado. Tinha um homem disposto a ouvir a voz de Deus. Tinha um homem novamente inserido num contexto espiritual, antenado e linkado com o céu, que ouvia para obedecer. Sim. Ouvia para estar disposto a colocar em prática aquilo que Deus falava. Então, mesmo dentro de um sacerdócio corrompido, mesmo dentro de um sacerdócio pervertido, mesmo vendo os exemplos de Ofni lá e Finéias, o exemplo esqueci o nome do homem, de Eli, ele conseguiu romper tudo isso, porque ele estava consagrado ao Senhor. Sim. Ele estava fluindo naquilo que Deus chamava ele para fazer. Sim. Então fique tranquilo, se você estiver antenado em Deus, mesmo que a palavra de Deus, aonde você está, é rara, Deus vai começar a falar com você. Sim. Deus vai começar a trazer uma palavra, uma revelação, um entendimento sobre a tua vida, para você mudar a atmosfera desse lugar. Amém, Jesus. Para você mudar aquilo que está seco nesse lugar. Deus vai falar com a tua vida e você vai poder ser um transformador, um agente transformador da atmosfera de sequidão, de ausência da voz de Deus, daquilo que Deus fala, cara, não adianta nada eu falar. Então, em nome de Jesus, fica firme. Que esse espírito de Samuel esteja sobre nós, um espírito dependente, Amém. Pronto a ouvir de novo, pronto a resgatar a voz de Deus, Amém. Pronto a trazer de volta a voz de Deus, Amém. Pronto a trazer de volta o profético, o agir de Deus, as direções de Deus. Sim. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Deus Graças abençoe. A Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Então, queridos, vamos adiante, não é? Então, sim, essa é uma passagem muito triste e eu fico pensando no quadro de um levantando as mãos cheias de incenso ao Senhor, como foi Samuel e aqueles dois moços, a mesma arca, a mesma presença.
Só um minutinho. Aí você já fala, tá bem? Pode escrever sua pergunta e eu libero, tá bom? Então, a mesma arca, a mesma presença, o mesmo adversário, e um tem sucesso, o outro não. Não é? Dois sacerdotes, nada conseguiram operar. Então, amados, nós precisamos agora entender, como intercessores que somos, como libertadores que somos, entender o temor do Senhor. Veja que Deus não precisou de ninguém, absolutamente ninguém, para destruir aquela potestade que estava naquele lugar, naquele altar. Ele sozinho destruiu. E aquele povo pôde reconhecer que era um Deus muito grande, acima do Deus deles. Deus deu testemunho de si mesmo, mas ele está esperando que ele não precise, entre aspas, não é, descer do céu e fazer a obra sozinho. Ele está esperando que seus ministros, seus sacerdotes possam fazer a obra de acordo com aquilo que está verdadeiramente preparado nos céus para nós, como mensageiros, embaixadores do nosso Deus aqui na terra. Em nome de Jesus, amém? Cadê a irmãzinha que ia falar? Quer colocar sua pergunta? Deixa eu ver aqui, irmã Liette. Não entendi quando a senhora diz, referindo quando a arca de Deus, a arca da aliança, está dentro de nós. Como é isso? Então, sim, a arca da aliança, no Velho Testamento, ela estava fora. A palavra de Deus diz que quando o Cristo vivo veio sobre nós, toda a realidade que há no céu, ela veio para nós. A palavra de Deus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Então, existe um trono onde a arca do concerto está dentro de nós e ela tem ainda aqueles elementos, querida. As tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Mas tudo isso foi coberto pelo sangue de Jesus. Veja que ele é o propiciatório que tampa a arca. E desse lugar, a palavra de Deus fala conosco. Então, observe que Deus está falando do homem interno e do homem externo. Então, Deus está falando de purificação de ambientes ao nosso redor, quando chegamos numa cidade cheia de idolatria, chegamos num ambiente, às vezes numa casa, de um amado, de uma pessoa, uma família, né? Chegamos e é toda cheia de idolatria, cheia de falsos deuses. Mas também, essa mesma realidade e atmosfera de rebelião, de altares, está dentro de nós. Observe que profeticamente Canaã é a nossa alma e é o lugar de conquista. E ali o Senhor fala: olha, tem gigantes para vocês conquistarem, tem vidas ali, coisas que vocês vão precisar confrontar. Nesse lugar tem reis, tem nomes, tem identidades, tem imagens, tem governos que vocês vão precisar confrontar. E isso tudo está dentro de vocês. A alma nossa é objeto de conquista. A alma não está recriada, a alma precisa ser conquistada. É uma diferença muito tremenda. E eu creio que, infelizmente, isso traz uma grande confusão no meio do povo de Deus. Porque se eu sou nova criatura, por que eu ando cheio de pensamentos todos errados? Se eu sou nova criatura, por que eu ainda tenho esses desejos? Se eu sou nova criatura, por que ainda estou linkada a maldições hereditárias? Por que ainda sou perseguida e eu observo na minha casa que aquilo que minha mãe passou, eu passo, aquilo que é a enfermidade dos meus avós? Então, sim, depois a irmã fala também. Então, o que nós vamos vendo é que dentro do nosso espírito recriado, nasceu a luz do Senhor. Mas a nossa alma, você pega lá o livro de Josué e o livro de Deuteronômio, livro de Números, quando Moisés vai falando a respeito de entrar na Terra Prometida, você vai ver que Deus está falando exatamente da nossa alma, e ela vai ter que ser conquistada. Se você pegar 1 Pedro e pegar Tiago, capítulo 1, você vai ver que a alma é objeto de conquista. O que tem na sua alma, irmã Liette? O que tem na sua alma, na minha alma? Na minha alma tem as imaginações. E como estão as minhas imaginações? Estão todas conquistadas para o meu Deus? Como estão as minhas memórias, o meu pensamento, a minha vontade, as minhas emoções? Como está tudo isso? Como está meu consciente, meu inconsciente, meu subconsciente? Como está a minha memória do ventre da minha mãe, que às vezes pode, ela simplesmente ter procurado me abortar e me entregou ao espírito de rejeição? Como está tudo isso? O meu espírito, sim, foi recriado, mas a minha alma, com todas essas deformidades, precisa ser conquistada. E a palavra de Deus, que ela chega até nós, se nós aceitarmos a palavra de Deus com mansidão, ela vai operar a conquista da nossa alma. Veja que Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala a respeito: não pegue a forma desse mundo, mas transforme, mas renove a vossa mente para que você seja transformado. E aí você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor.
A palavra de Deus em Efésios diz a respeito de uma renovação do espírito na nossa mente. Tudo é uma questão da nossa alma, nós permitirmos que a nossa mente seja moldada agora pela palavra de Deus. Se você pegar Provérbios, vai estar escrito: assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, se você tem um baixo conceito a seu próprio respeito, ainda que o Espírito do Deus vivo esteja dentro de você, e você não alinhar o seu pensamento àquilo que esse Espírito do Deus vivo pensa a teu respeito, você vai continuar em cativeiro. Deu para entender? Eu espero que eu possa ter respondido a tua... sim, querida. Infelizmente, nós tratamos a nossa própria vida como um pacote só. Nós somos, sim, um pacote só, mas somos tripartidos, como Deus é tripartido. A palavra chama tricotomia. Nós temos 3 manifestações dentro de nós: espírito, alma e corpo. O espírito é recriado, a alma é conquistada e o corpo é o mordomo que obedece à alma. Se a alma é conquistada pela palavra de Deus, o corpo obedece e se torna membros de justiça. Se a alma não está conquistada pela palavra de Deus, o Espírito de Deus, o amor do Pai, infelizmente, o nosso corpo vai servir como membro de injustiça. Amém, querida? Aprenda a discernir quem você é. No Espírito, eu sou filha de Deus. E na minha alma, eu começo a executar o governo como filha de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Uma outra irmã falou que queria falar alguma coisa, irmã Elaine, acho que é isso? Quer falar, querida? Aqui, ó. Pastores e irmãos, Shalom. Depois posso mandar mensagem? Preciso muito falar. Pode mandar sim, em nome de Jesus. Assim que você mandar, nós lemos. Amém? Em nome de Jesus. E assim, nós vamos pedindo para que o Senhor agora estabeleça o nosso ministério com eficiência e eficácia. Amados, temos passado por experiência de vermos um exército que está em formação, na nossa vida mesmo, no nosso ministério. E como é maravilhoso ver as torres de vigia, que são os que discernem espiritualmente o ambiente espiritual, colocando o seu dom para funcionar. E os guerreiros escudeiros colocando o seu dom para funcionar. E os profetas de Deus Altíssimo, que estão dentro de um mesmo grupo, colocando os seus dons para funcionar. E aí nós vemos o inimigo tendo que derrotado para a glória de Deus. Então, isso é andarmos naquilo que o Senhor pede para as nossas vidas como grupo, como intercessores. Nós não conseguimos fazer a obra sozinhos. Então, nós precisamos entender, amados, que a primeira coisa que precisa estar no nosso meio é o respeito. Nós tivemos alguns irmãos participando de alguns grupos de intercessão que temos feito e temos visto como Deus tem se manifestado poderosamente, porque há um respeito no nosso meio. Qual é o seu dom? Nenhum dom é inútil. Qual é a sua manifestação? Não é inútil. O Senhor vai te usar a maneira que Ele verdadeiramente tem para você. Existem pessoas que têm uma adoração tão tremenda que colocam assim os nobres e os reis da terra em cadeias, em prisões. Talvez eu não tenha essa manifestação, mas talvez eu tenha uma manifestação que quando eu entro usando o sangue de Jesus, as coisas do adversário verdadeiramente são abaladas e ele tem que deixar aquele lugar. Então, cada um de nós temos uma manifestação importante no reino de Deus. Por isso, jamais, em tempo algum, menospreze quem você é no Senhor. Jamais, em tempo algum, deixe o adversário tocar a unção que Deus colocou na sua vida, falando: não, você não serve porque você não age igual a pessoa, você não age igual fulano, vai lá como um ora, outro faz. Não se importe com isso. Às vezes o teu amém, ele é tão pautado pela palavra de Deus, pelo sim e pelo amém, como diz Paulo lá no Novo Testamento, ele está tão pautado, tão certo, que quando você dá um amém de concordância, o inferno é abalado. E a potência na oração que os teus amados estão fazendo. Então não menospreze. Mas é muito pequeno um amém. Você talvez não tenha o entendimento que o Senhor tem a respeito do amém que você está dando em concordância. Existem fundamentos por trás do amém. E às vezes é só isso que você sabe fazer agora. E Deus não está preocupado com só isso que você pensa. Deus está ocupado em usar o seu amém para potencializar a manifestação do reino dele na terra. 1, destrói 1000. 2, destrói 10.000. Então fique tranquilo. Uma vez, há muito tempo atrás, eu ouvi o pastor R.R. Soares falando, há uns 20 anos atrás. Ele falou: orem por mim, por favor. Você não precisa fazer uma oração longa, só você falar misericórdia do missionário R.R. Soares e Deus vai te ouvir. Aquela palavra entrou no meu coração. Sabe por quê, amado? Porque ele estava confiando na potência da sinceridade do teu coração.
totalmente rendido ao Senhor, ainda que nós só soubéssemos falar misericórdia. Amém? Então não despreze o que o Senhor te dá, ainda que seja pequeno. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar a respeito do impedimento dos impedimentos. Estamos falando de intercessão. Qual é o primeiro adversário que eu preciso destruir, amados? Sempre que você chegar num ambiente para a guerra, discirna qual é a manifestação de orgulho que há naquele lugar. Por que falamos de orgulho? Porque o orgulho, amados, é o que detém enxergarmos nas estruturas que verdadeiramente precisarão ser confrontadas. O orgulho, ele encapa as coisas. E o orgulho, é preciso dizer para você, ele é feroz. Nós não vamos querer, amados, ir adiante na nossa manifestação para destruir as estruturas que estão por trás do orgulho, porque abre a tua Bíblia no livro de Jó, nós vamos fazer um exercício aqui, até o apóstolo está usando, não é esse exercício de ler a palavra e ir falando algumas coisas, mas eu creio que nessa passagem fica muito clara, que ficaria muito bom nós pegarmos essa palavra aqui, porque a minha Bíblia está cheia de rabisco. E exatamente por quê? Porque ali o Senhor foi me dando as características do orgulho. Na palavra de Deus, esse trono maligno chamado Leviatã, ele é um dos sustentadores dos outros tronos. Por quê? Porque ele encapa as estruturas dos outros tronos. Normalmente não conseguimos chegar aos lugares que precisamos chegar sem antes vencer o orgulho. Porque o que é orgulho? É exatamente o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 5. As fortalezas, as mentiras com aparência de engano, de verdade, aquilo que nós construímos, tijolinho por tijolinho. Então, quando Deus fala, perdoa, nós ficamos, não, eu não vou perdoar, porque isso é correto. Eu não vou perdoar, porque olha o que a pessoa fez. Eu não vou perdoar aqueles que se levantaram contra mim, porque olha, afinal, é tão injusto o que ela fez. Então, ou eu não vou, como que eu posso dizer? Eu não vou ficar nesse lugar, porque nesse lugar eu não consigo ver o Deus, como o meu esposo falou agora, mas eu vou entregar o meu filho a esse sacerdócio? Mas a quem você havia feito o voto? Então, amados, veja o exemplo de Saul. Saul era um homem que ele pervertia a palavra de Deus. Deus falava para ele, dê tudo. Ele falava, vou dar um pouco. Então, vou dar até a metade, vou dar até onde me interessa, vou fazer uma aliança, vou pôr a culpa no povo. Isso é o orgulho. E Samuel estava pautado num tipo de orgulho que vinha do quê? Que vinha de uma insegurança que foi gerada geracionalmente na vida dele por conta de sua tribo ter sido dizimada pelos próprios irmãos. Amém? Porque alguém havia cometido atrocidades contra a própria tribo de Benjamim, havia cometido umas atrocidades contra um representante de Deus ali, e a fúria daquele homem se manifestou e aquela tribo foi quase dizimada. Juízes capítulo 19. Então, amados, nós precisamos entrar na presença de Deus e começarmos a pedir a cura para aquilo que levanta o orgulho dentro do nosso coração. Sabe por que somos orgulhosos? Porque somos inseguros, porque às vezes nós estamos como Adão. Adão, amados, quando ele caiu, ele se viu sem as vestes, e a palavra de Deus diz que eu tive medo e me escondi. E não é interessante que um homem que tenha vivido face a face com o Senhor, ao invés de ir para Deus e falar, Senhor, eu caí, ele não conseguiu ir à presença de Deus, mas se escondeu da presença de Deus. É exatamente isso que o orgulho faz. E essa semente foi colocada por Satanás. Então, o orgulho, amados, é algo que encapa tudo aquilo que o Senhor quer confrontar nas nossas vidas. Amém? Porque ele é recheado de desculpas e justificativas. Ninguém está falando que a sua justificativa não é correta. Eu só estou falando que a sua justificativa vai ter que ir para trás de você e para trás de mim. Porque Deus, um dos nomes de Jesus em Apocalipse é a razão de Deus. Jesus tem mais razão do que nós. Ele é a razão de Deus e ele morreu por nós. Se formos falar de injustiça, não seria uma injustiça muito grande que o justo pagasse o pecado pelos injustos? Mas ele pagou. Então, amados, nós precisamos entender isso. Nós não temos justiça que de nós procede. Nós precisamos colocar a justiça de Deus na nossa frente. Então, vamos ler Jó aqui, alguns capítulos, alguns versículos. Jó 41. Jesus falando, podes tu, com o anzol, apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Pode-lhes meter no nariz uma vara de junco ou furar-lhe as bochechas com um gancho? Aqui, o que Deus está falando, amado, você pode se achegar perto do adversário e começar a prendê-lo de alguma maneira?
Assim é o orgulho. Você pode prender o orgulho? Aí ele vai falar: fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Você brincará com ele como se fora um passarinho? Ou tê-lo-ás preso a correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou repartirão entre mercadores? Vai vendo aqui como o Senhor vai tratando a respeito da personalidade. Isso aqui não é um animal, amado. Isso aqui é uma personalidade chamada Satanás, chamada Leviatã, chamada orgulho. E isso, infelizmente, se manifesta no homem por conta da raiz de iniquidade que recebemos do próprio Adão. Então, amados, veja lá, encher-se a pele com arpões ou a cabeça de harpa, põe a mão sobre a cabeça dele e lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Ele é amedrontador, intimidador, ele não pode ser ferido. Amados, você consegue fazer algum negócio? Ele vai ser seduzido pelas suas lágrimas. Já falei aqui, perdão. Quando o adversário se manifesta com crueldade, as nossas lágrimas só o alimentam. E é isso que acontece com o Leviatã. Quando nós vemos esses políticos aí fazendo as suas chacinas com as crianças, levantando guerra, se nós entrarmos, ai, por favor, tenha misericórdia, nós só vamos aumentar o seu prazer de ser cruel. Esse é o orgulho. Aí depois, vamos lá. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Porque aqui, amados, Deus está falando de uma criatura sobrenatural. Não é simplesmente esse crocodilo dos nossos dias. O crocodilo serve muito profeticamente, mas esse era um monstro marinho da mitologia daquele povo. Então, Deus, quando estava falando com Jó, ele sabia de quem ele está falando. Indomável. Não tem como mexer com ele. Você não sabe que ele vai soltar uma fumaça contra você? Você não sabe que ele é muito forte, muito poderoso e você não tem condições de dominá-lo? Por isso que, para o orgulho, amados, existe algo chamado cruz. Para o orgulho, existe algo chamado humildade de Cristo. Para o orgulho, existe algo chamado humilhação intencional. Nós não vamos vencer o nosso orgulho se não formos intencionais na nossa decisão de vencê-los. Nós temos que pegar a intenção do nosso coração e falar: você vai fazer o que Deus está te mandando fazer. Essa é a humilhação. E a humildade vai vir depois disso. Mas para isso, foi necessário Deus falar aqui com esse homem chamado Jó, a respeito de como ele se manifesta. Observe que esse tipo de adversário, eu creio que Deus não precisaria falar disso. Veja aqui. Você primeiro me deu a mim, para que eu possa lhe retribuir, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura. Mas antes ele fala: quem é, pois, aquele que se ergue diante de mim? Então, do que Deus estava falando aqui, amados, no 41, 11, 12 e 10, 11 e 12. O que Deus estava falando? Ele estava falando de alguém que estava ousando achar que era mais sábio do que o Senhor. Essa é a característica do adversário. Eu subirei as alturas. Os 5 eis que está lá, que está lá em Isaías 14. Eu vou subir as alturas. Eu vou fazer o meu trono acima do seu. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. 5 vezes Satanás se exalta contra o Senhor. E é disso que Deus está falando. Essa criatura, Jó, ela se exalta diante de mim. E você está impregnado dela. Você não permite eu falar com você. Você não permite eu mexer nas suas estruturas. Você está encapado. Você tem algo muito terrível chamado autojustiça, Jó. Mas eu não posso chegar à tua autojustiça porque o teu orgulho te defende. Você entende o que é que Deus está falando quando ele fala que, como intercessores, nós precisamos pegar e permitir que Leviatã seja arrancado de nós? E precisamos entender que o nosso coração precisa ser manso e humilde diante de Deus para que Deus opere aquilo que ele precisa operar em nós. As nossas desculpas, as nossas... mas você... mas eu não quero isso. Mas eu não preciso me submeter a isso, será? O que está dentro do teu coração? O que está dentro do meu coração? Será que Deus ele vai te moer assim, me moer assim, porque ele é cruel? A palavra de Deus, no livro de Lamentações, diz que não é do agrado do Senhor que os filhos dos homens sofrem. E se Deus não está judiando de mim, qual é o propósito de eu passar por coisas que me trazem dores tão profundas?
Nós precisamos entender na mão de quem nós estamos. Nós não estamos na mão de Satanás, nós estamos nas mãos do Senhor. E se ele está permitindo que o nosso braço seja quebrado, que o confronto chegue até nós, e às vezes a afronta chegue até nós, nós precisamos ter entendimento na mão de quem nós estamos e discernirmos isso. Então, amados, aqui, veja lá. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Ou quem lhe penetrará a couraça dobrada? Quem abriria as portas do seu rosto? Impenetrável. Disso que Deus está falando. As armas que nós usamos, as fortalezas que nós usamos contra Deus, muitas vezes se levantam dentro de nós, impenetrável. O Senhor quer falar e nós não vai falar. Deus quer falar e nós deixamos Deus falando sozinho. Existe uma pauta chamada pauta de coração obstinado. Nosso coração é teimoso. O nosso coração argumenta. O nosso coração não quer saber da vontade de Deus e nós precisamos reconhecer isso, amados. Mas, muito pelo contrário, nós ficamos justificando nossos erros e patinamos, que era o que Jó estava fazendo. Nesse livro você vê o quanto Jó patina diante do Senhor, até que Eliú vem com uma palavra, abre caminho para Deus. A Eliú, ele é preciso naquilo que ele estava falando com Jó. Ele falou, Jó, você acha que você é mais justo do que Deus? Você está cheio de autojustiça? E Jó não conseguia entender mesmo assim, mas quando Eliú fala isso, Deus fala, agora eu vou me manifestar. Eu vou falar para Jó qual é o problema dele. O problema, Jó, é que você é sábio aos seus próprios olhos. E eu preciso arrancar essa sabedoria, porque faz parte do orgulho de uma criatura a qual eu abomino, eu detesto. E eu estou lutando a teu favor, Jó, porque há um desafio aqui nos bastidores, nas regiões espirituais, há um desafio aqui. Satanás falou que você me serve por interesse, mas eu quero mostrar para o adversário da tua alma que você não me serve por interesse, você me serve por aquilo que eu sou. Mas existe uma característica em você que eu preciso arrancar, que é o orgulho da sua autojustiça. Você entende o que é que Deus está falando conosco? E quando nós vamos nos manifestar em intercessão, nós precisamos saber quem é aquele que está naquele lugar, seja uma cidade, seja uma igreja, seja uma pessoa que nós vamos fazer a libertação. O que a está aguardando, o que está justificando? Às vezes nós estamos em lugares onde a nossa igreja é muito forte, acho que meu esposo já falou, idolatrava o pastor, idolatrava a igreja, achava que tudo era lindo, maravilhoso, Deus teve que dar assim, ó, e despedaçar aquele orgulho que estava no coração dele. Por quê? Porque aquele lugar havia ensoberbecido o coração do meu esposo. Aqui não vai entrar defeito, aqui não vai entrar tribulação, aqui somos todos os bambambãs. E Deus precisou destruir o ídolo do coração dele, falando, o ídolo nada é, e eu vou exterminar esse ídolo, não porque eu não gosto de você, ou porque eu queira judiar de você, mas porque isso está te levando para o engano. Nós precisamos discernir isso, amados. Nosso Deus não é mau. O problema é que nós confundimos o nosso Deus conosco. E nós achamos que Deus é cruel, não é? Esse mesmo, e ele não é cruel. Ele tem a sua maneira de agir. Se nós olharmos para a vida de Jó, nós vamos ficar todos compadecidos. Quantas coisas Jó perdeu no mesmo dia? Toda a sua quantidade maravilhosa de filhos, os servos, os gados, as suas terras, tudo. Perdeu tudo. Até a própria saúde ele perdeu. Então nós olhamos e falamos, nossa, como Deus foi cruel com Jó. Não, Deus não é cruel. Deus sabia que havia algo. Então Deus ele vai fazer tudo para não nos perder. E havia um lugar que Deus precisava trazer ao coração de Jó. Eu escrevi, depois nós vamos ler de novo. Mas Jó, ele era provido por fora. Deus queria prover Jó por dentro. São coisas totalmente diferentes. Jó tinha uma manifestação de ser reconhecido por fora. Deus queria que Jó o reconhecesse por dentro. Meu esposo já trouxe isso. O pastor Alexandre já falou que Jó, ele expressava a bondade de Deus, só que ele mesmo não conhecia que a bondade de Deus era a fonte da sua própria bondade. Ele estava preso na sua própria autojustiça. E às vezes Deus precisa nos desenganar de nós mesmos de uma maneira terrível e que aos nossos olhos vai parecer cruel. Mas não é cruel, porque Deus está tirando de nós as mentiras com aparência de verdade. Está tirando de nós os cálculos matemáticos, dos sofismas que estão na nossa mente. Aqueles enganos profundos do nosso coração, de estarmos assentados no trono do nosso coração, onde Deus fala, eu não vou dividir o meu assentar com você. Eu te amo a ponto de destruir você mesmo diante dos teus olhos. Porque eu te amo de verdade. Não é um amor de brincadeira, é um amor de verdade. Eu moí meu filho para tirar todos os tronos de dentro do teu coração. Você está num processo.
O orgulho precisa cair. Entende, querido? Mais um pouquinho. Olha aqui no 24. O seu coração é firme como uma pedra, firme como a pedra de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, quando irrompe, ficam como fora de si. Se o golpe da espada o alcança, de nada vale, nem de lança, nem de dardo ou de flecha. Para ele, o ferro é palha e o cobre, pau podre. Observa como é difícil vencermos esse adversário. Mas existem elementos de vitórias para nós. Então, depois, peça a Deus. Pega o livro de Jó 41 e vai anotando as características. Risque você mesmo. A minha Bíblia está toda arriscada. Risque você mesmo a respeito de quem é verdadeiramente esse orgulho, essa iniquidade que está dentro do nosso coração e que justifica. Aqui na apostila, amados, eu pus Naamã, não é? Que é uma representação muito legal de quem é a manifestação, de como é a manifestação, algo bem prático. Eu coloquei na apostila. Mas depois, agora, depois que o pastor falar, nós vamos falar um pouquinho a respeito da sobreposição de personalidade. Amém? Em nome de Jesus. Eu vejo que o orgulho, como eu fiz doutorado, mestrado, PhD, bacharelado, sei lá o que mais que tem para fazer, do orgulho, foi muito fundo, me formei muito especialista em detalhes. Meu Deus. Existe uma hora do orgulho que você chega no estado terminal. Verdade, graças a Deus. Aí você chega no estado terminal, aí vai ser ou vida ou morte. Chega um ponto que Deus. E uma das piores facetas do orgulho, pelo menos na minha vida, é quando você chega numa resistência tão grande a Deus e a sua palavra, que você já foi, na verdade, instruído, Deus já te provou que aquilo é verdade, você já foi até convencido daquilo, mas você não arreda o pé. Porque a estrutura do orgulho, ela tá te prendendo e você decide morrer, mas não dar marcha ré. Porque o grande problema do orgulhoso é que não tem marcha ré. Ele vai para frente, ele Sim. se arrebenta, ele morre, ele mata, ele passa por cima de tudo e de todos e ele não quer nem saber. O orgulhoso é isso aí. Então, assim, o estado terminal é aquele ponto crucial onde nós vamos ter que decidir. E que em nome de Jesus venha uma luz, né, sobre as nossas vidas, em qualquer área que nós estivermos com esse orgulho ainda, para que nós decidamos por Cristo, para que nós decidamos dar marcha ré e reconhecer que a melhor coisa é obedecer aquilo que Deus está falando. Em nome de Jesus. Porque corremos um risco muito grande de não darmos essa marcha ré e não dar mais tempo. Meu Deus. De não jogarmos, de não lançarmos realmente as nossas vidas na mão de Jesus Cristo e jogarmos no lixo toda essa formação acadêmica do inferno e nós vamos perecer. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos visite com realmente um quebrantamento, uma dependência e que decidamos, num relapso de lucidez que tivermos, para Senhor, agora eu vou voltar. Amém. E sair dessas casas do orgulho, desses lugares tão trevosos que nos prendem, que nos machucam, que nos arrebentam por dentro, mas a gente fica com aquela casca, porque o orgulhoso ele tem uma casca, Sim. que ele fica ali um tipo de proteção, Defesa. né? Defesa, ele se guarda naquilo, mas ele por dentro ele está arrebentado. Meu Deus, Senhor. Então eu sei bem do que eu estou falando. O orgulhoso ele vive arrebentado. Ele só tem um nariz empinado. E o meu, como é bem grande, ele era bem empinado. Mas, irmãos, seja o seu nariz grande, pequeno, do jeito que for, abaixa o narizinho, vai dando glória, volta, porque vai ser a melhor coisa que tem que fazer na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Depois nós vamos falar o que é que escondia aqui nessa estrutura que o adversário estava procurando, né? Guardar tanto na vida do meu esposo. Amém? Olha aqui, amados, estamos falando de sobreposição de personalidade. Então, aqui, meu esposo, como podemos orar por pessoas que são orgulhosas? Ô, minha linda, dependendo você, em primeiro lugar, você depender de Deus. Porque se o orgulhoso é um independente de Deus, se o soberbo, o arrogante, é aquele que arroga, né? Eu não preciso de Deus. Se o soberbo tem aquela altivez que precede a queda, você vai precisar do quê? Você vai precisar de humildade.
Qual é o que vence o orgulho? É a humildade. Então você vai precisar de humildade, dependência. No final da apostilinha, temos ali algumas chaves, algumas ferramentas para nós usarmos contra o nosso adversário chamado orgulho. E eu creio, irmã Luiz, que você vai usar isso com muita destreza e sabedoria e mansidão diante de Deus. Você vai ver as coisas mudadas. Em nome de Jesus, amém? Então, Há amados, uma vantagem quando você é autoridade nessa pessoa. aleluia. Eu não sei de quem você está falando, mas de repente se é filho, se é marido, se é esposa. Então, se é esposa ou marido, você é um com essa pessoa. Sim, Então, a minha esposa, ela foi uma peça fundamental para me levar a lugares que eu jamais iria sozinho. Então, ela tinha essa autoridade no reino espiritual, por ser uma comigo. Ela já falou aqui que ela fazia as pautas, as renúncias, tudo junto comigo, ela me levava junto. Então, se é um filho, você também tem um tipo de autoridade forte sobre ele. sim, Agora, se é um irmão em Cristo, se é uma pessoa mais distante, aí você pode fazer por identificação. sim, Você vai realmente se colocar diante do Senhor, vai pegar o fulano e falar: Senhor, eu não sou mãe, não sou pai, não sou esposa, não sou nada, mas eu quero me identificar, eu quero entrar nessa guerra. Aí você vai se tratar, né, sim. para que você não seja retalhada ou pega no mesmo problema. Vai se limpar aí de toda manifestação de orgulho, ter certeza que você está com essa autoridade no reino espiritual, que a tua voz realmente seja uma voz pesada no reino espiritual, nessa área que você vai entrar e combater. Aí você leva essa pessoa diante do Senhor, diante do adversário, intercede por ela e tem uma grande chance de você trazê-la. O que vai acontecer quando você fizer isso? O que minha esposa fazia? Ela não poderia decidir por mim, Sim, mas ela poderia me trazer a lucidez para que eu decidisse. verdade. Ela poderia me tirar dos lugares que eu não tinha condições de ficar livre, então ela me trouxe de volta a lucidez. Agora é comigo. E graças a Deus que eu decidi certo. Então você tem que pegar essa pessoa, entrar no mundo espiritual por ela, trazê-la de volta à lucidez. Ela vai estar livre para decidir. Hoje, provavelmente, ela não esteja nem livre para decidir. Então você traz ela de volta à lucidez e ora para que ela decida pelo certo. Ora para que ela decida realmente romper com isso daí. Olha, por exemplo, se for seu esposo, a mulher santa santifica o marido. Você entra com essa palavra. Eu sou a costela, eu protejo os lugares de vitais, não é? Da vida do meu esposo. Coração, rim, já falamos aqui isso. Mas que você seja usada por Deus como costela. Senhor, o Senhor me tirou do lado dele, agora eu sou uma com ele, eu sou carne da carne dele, osso do osso dele, e eu, como santa, não permito que esses espíritos de orgulho continuem gerenciando a vida do meu esposo. Então, essa é uma palavra com a qual você precisa se cobrir, se revestir antes, a respeito dos seus filhos. Isaías, se eu não me engano, 64. Eu não gerei filhos para a calamidade. E aí você começa a combater. O que é calamidade? É tudo aquilo que é terrível. É tudo aquilo que o adversário quer fazer. Senhor, os filhos vão ser flechas na minha aljava. Eu não admito. Eu não permito. Começa a liberar. Amados, nós precisamos entender que a vontade da pessoa, às vezes, está presa em cavernas, em abismos, em coisas terríveis. Por isso que nós precisamos da intercessão. A intercessão serve para isso, para libertar a vontade das pessoas, senão não precisava de intercessão. A intercessão serve para que quando a palavra chegar, como foi lá no caso do meu esposo, lá em Atibaia, através das palavras. Ali o Senhor já estava quebrantando o coração do meu esposo, porque o que ele falou? Ele sabia que a minha decisão era o divórcio. Eu já havia falado para ele: se não acertar, eu vou divorciar, porque Deus encheu o tampo da iniquidade. Chegou o tempo. Ele falou: agora é comigo. Aí o que aconteceu? Olha o que ele falou para o apóstolo Éder, quando chegou lá no primeiro dia. Ele falou: apóstolo, antes de fazer as pautas, o apóstolo, por favor, me ajude. Eu preciso dar uma oportunidade para mim mesmo. Ele falou o quê? Eu vou assistir todas as ministrações. Aí depois o senhor faz a pauta comigo. Falou dessa maneira. Então ali já havia uma humildade no coração dele. Ele falou: vou dar uma chance para mim mesmo. Mas na realidade a vontade dele estava presa. E nós precisamos entender que vontade presa, amados, a palavra chega e a pessoa está assim, ó, ela olha e não consegue enxergar, está presa, verdadeiramente presa. Então, todo o trabalho de intercessão que foi feito a partir da minha vida e a vida das pessoas que o Senhor colocou junto de mim para orarmos por ele, elas foram libertando a vontade dele. E quando o Senhor, ele pegou e trouxe a palavra, ele teve lucidez para decidir corretamente.
Há um momento onde Deus permite que aquela pessoa esteja totalmente lúcida e não tem vontade presa que a segure. E foi o que aconteceu. Naquele momento, quando o apóstolo José falou para ele, você não governa, a vontade dele foi quebrada. E ele falou, é verdade, eu tenho que decidir melhor. Entendeu o que aconteceu? Então é para isso que serve a libertação. É para isso que serve nós estarmos diante do Senhor em relação ao nosso próprio orgulho. Amados, se nós colocarmos aqui, eu vou ler algumas coisas aqui, ó. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, quem é o soberbo? Manifestação do orgulho. Eu sou, eu tenho, eu posso, porque ele é rei dos soberbos. Observe lá nos últimos versículos do 41. Ele é autossuficiente, ele é a autojustiça, ele tem rebelião contra a vida por conta do sofrimento, ele alimenta-se da iniquidade, a lama é a sua morada. Agora, como era a manifestação? O que estava dentro daquela lama, Márcio? O que estava na vida do meu esposo dentro daquela lama? Sabe o que estava? A orfandade. Por isso ele não conseguia. A figura da paternidade estava deformada dentro do espírito dele, perdão, da alma dele. A figura de filho amado de Deus estava deformada. Ele era um fracasso diante dos seus próprios olhos. E o orgulho fazia o quê? Que ele vestisse uma capa para que ele fosse violento contra aqueles que estavam ao redor dele e ele não percebesse, não conseguisse receber nem dar amor. Nós queríamos amá-lo, mas não conseguimos. As pessoas queriam cumprimentar no aniversário, ele não permitia. Aí depois que o Senhor quebrou essa casca, ele fez uma festa e trouxe os seus amigos, e ele ali se quebrantou, falou a respeito daquilo que o adversário roubou por tanto tempo da vida dele. Sim, meu Deus, sonho, vem do lama, até pisando. Então, pergunte para o Senhor, fala para ele secar essa lama, para que apareça a estrutura, porque a lama é a habitação do crocodilo. O lugar onde ele fica, mas crocodilo que eu falo, é o Leviatã, esse monstro que está dentro de nós. Essa manifestação de orgulho, amados, que está dentro de nós. Então, ele tem enfermidade na pele, nas vias respiratórias, esterilidade, grande poder na língua, ferida e aguçada. Quando você fala com uma pessoa orgulhosa, o que te afasta dela? É o que ela verbaliza. Você sai com tanto medo, você sai confuso diante de pessoas orgulhosas. A pessoa fala, fala, fala. E quando você vê, de vez de você estar lúcido, você fica confuso, você fala, meu Deus, acho que eu falei tudo errado. Manipulação, intimidação. E, amados, não se pode brincar com ele, não tem negócio, não pode ser ferido. Ele é intocável. Aí depois, você fica admirado assim, ó, como que encantado. Ele traz poder de chama na boca e reacende aquilo que está apagado. Às vezes você já teve vitória nas suas dores, você como esposa, como esposo, como mãe, como filho. Às vezes já está tudo tranquilo, de repente aquela pessoa vem com aquela seta ferida, aquela língua ferida, aquela seta vem e entra dentro de você e parece... O apóstolo falou que existe um tipo de demônio especialista nisso, é o Exu do lodo. Ele vai lá caçar na lama aquilo que parece que Deus já limpou. É um tiro certeiro. E aí ele vai lá e quer pescar aquilo que Deus já trabalhou na nossa vida. Por quê? Porque ele está envolvido numa sujeira de emoções, na sujeira da alma, amados. E é necessário nós levarmos a sério isso que Deus está fazendo. Ele tem dureza de coração, ele é coração de pedra, ele tem uma firmeza obstinada. Sim. Amados, o orgulho, a gente não fala sai em nome de Jesus, o orgulho precisa ir para a cruz, através da humildade. Olha lá, estávamos dentro de uma água escura e uma cobra grande nos rodeava. Exatamente, quais são esses lugares onde a serpente quer nos dar os seus nhaques, quer comer a gente? Então, amados, nós precisamos entender. Nós precisamos entender, agora que a irmã vai estar falando, irmã Elaine. Então, em nome de Jesus, amados, depois nós entraremos na pergunta dela. Nós precisamos entender, amados, que quando a arca de Deus se manifesta, ela vai executar juízo, porque ela julga, que foi o que aconteceu com meu esposo. Chegou o tempo da arca de Deus chegar e falar para ele, agora, ou você decide, ou é morte. E graças a Deus que a justiça de Cristo o justificou e ele deu crédito. Então, entenda que às vezes a vontade das pessoas estão presas. E eu quero trazer algo aqui. Fazer uma parte sobre essa lama. O que formou a lama dentro de nós? O que formou essa lama aí, a teu respeito, a meu respeito? Às vezes, amados, tantas feridas que passamos, tanta rejeição que passamos. Morei em um lugar
Deixa eu ver aqui. Morei em um lugar a infância inteira. Enchi e ficávamos naquele ambiente. Ficávamos, deve ser. A casa que encontro está toda quebrada. Eu choro muito e vou sair disso em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Às vezes, exatamente, houve uma lama que se formou dentro de você, dentro de mim, e que ele está lá escondidinho. E quando vem alguém e faz um agitozinho nessa lama, ele já levanta assim com aquele olho. Observa que o crocodilo tem uma mordida terrível, sabe por quê? Porque o que ele abocanha, ele gira o corpo dele assim, ó, e ele quebra. Fora que os dentes dele está cheio de bactérias e ele deixa aquele lugar não tão terrível como aquele dragão de Komodo, mas é uma dentição de extrema infecção, traz aquela infecção. Então, onde ele morde, amado, ele deixa naquele estado de putrefação, deixa podre, estragado. Então, nós precisamos entender que ele é um inimigo feroz. Então, se você e eu somos intercessoras, nós podemos entender que quando vamos falar com alguém, se ela se levantar e encrespar, você está diante de um espírito de orgulho. Precisamos entender que, às vezes, aquela manifestação que a pessoa tem, você fica intimidado e confusa, você está diante de um espírito de orgulho. Nós precisamos entender, amados, que um dos ditames de Jezabel é usar juntamente com o Leviatã esse tipo de arma de guerra, intimidação, terror. Lembra que onde Elias foi parar? Debaixo do zimbro, debaixo da amargura. Porque Jezabel falou, hoje ele vai estar morto. Na verdade, Elias não queria morrer. Se ele quisesse morrer, porque ele falou, Deus leva-me, já estou cansado. Mas se ele quisesse morrer, era só ele ficar lá, diante de Jezabel, e ele morreria. Então, Elias não queria morrer, não é? Ele queria que Deus explicasse para ele porque ele sofria tanto. Então, meu Deus é tão maravilhoso e paciente, não é? Aí Deus mostrou as estruturas, falou, tudo isso eu não estou nesse lugar mais quando você ouvir a minha voz. Eu estou quebrando as estruturas, estou queimando o que pode vir contra você, eu estou enviando a minha tempestade para abalar o que pode ser abalado, Elias. E o som da minha voz, ele faz presente dentro de você, não tema, não tema, não tema, não tema. Eu vou executar. E eu vou levantar você para fazer coisas grandes e firmes. Você veja bem que Deus não deu nem moral para ele, para a autopiedade dele. Só começou a falar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro. E quando você achar que você está sozinho no meio da peleja, tem mais 7.000 que não se dobraram. Então, amados, Deus, ele tem a sua maneira de tratar conosco. Às vezes nós estamos cheios da lama. E que lama que é a tua? Vai perguntar para o Senhor. Hoje eu enviei a pauta do trono de Leviatã, porque eu creio que é pertinente. Uma das nossas irmãs, a pastora Joselma, ela fez uma pauta e enviou para mim. Ela falou, achei muito interessante essa pauta do que o apóstolo pregou sexta-feira a respeito da Shalom, não é? E ela ali, com zelo, fez uma pauta e enviou para mim. Eu peguei a pauta, passei ali, fiz um PDFzinho, dei o crédito para ela, porque foi ela quem teve todo o trabalho. E enviei no grupo também. Para quê? Para que você faça essa guerra com Satanás dentro da Shalom de Deus, em paz. Não vai fazer guerra sozinho. Primeiro usa a pauta da Shalom de Deus. Entre em paz com o Senhor. E agora, Pai, eu quero vencer o espírito de orgulho. E aí você entra diante do Senhor e vai pedindo para ele, pega essa outra pauta aqui e vai riscando, ou pega o próprio livro ali de Jó e vai riscando, ó, isso aqui tem na minha vida, isso aqui tem, aqui tem. Vai pedindo para Deus, traz uma limpeza sobre nós, sobre mim. E aí depois você vai fazer guerra contra o teu adversário para que você não entre em cilada, como o pastor Alexandre falou. Amados, quando nós estamos em equipe trabalhando, eu mando a pauta antes e falo, não ore por nada, nem por ninguém, nem por evento, nada disso. Ore primeiro por você. Porque senão, amado, nós vamos lá com as vestes, tudo suja. E o adversário vai falar pra gente, você, Valnice falou esses tempos atrás, mas eu tomei café da manhã com você, demônio. Então, não é? Aliás, o demônio falou para a pessoa, mas eu tomei café da manhã com você e agora você vem me expulsar? Não vai dar, porque você está aliançado comigo. É sério. É sério. Às vezes queremos fazer batalha espiritual, guerra espiritual, mas estamos anexados, cheios de anexos do adversário dentro do nosso ser. E o Senhor está falando, vai limpar a tua alma primeiro. Vai limpar as suas armaduras primeiro. Deixa eu tratar com você, deixa eu pôr o dedo na ferida, ainda que o crocodilo se levante. Irmã, e quando estamos orando por uma pessoa e você vê uma caveira de metal com dedos encravados, aí você vai ter que pedir para Deus qual é o discernimento. Senhor, me parece um espírito de morte, não é? E parece que robotizou a pessoa, não é? Metal, robotizou. Então, irmã divina, pergunte ao Senhor, Senhor, onde essa pessoa foi tocada?
por esse espírito, porque tudo vai do discernimento de espíritos. Nós não podemos fazer a obra do Senhor, amado, naquilo que é o entendimento da gente. Às vezes, como eu já falei, dos dons espirituais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. A irmã divina tem uma palavra de conhecimento sobrenatural. Sim, pode ser, pessoa fria ao Espírito de Deus, sim, um espírito de morte. Agora, qual é a sabedoria para lidar com esse conhecimento? Isso também vem de Deus. Não dá para a gente ir lá e falar, ai, você está assim, assim, o diagnóstico foi feito, mas ele precisa ser completo. É essa doença aqui que está nele. E aí o Senhor vai operar, sim, eu entendi que era Exu Caveira. Certo? Agora, confirme isso no Senhor. Confirmou? Use. Senhor, o que eu vou usar contra esse Exu Caveira? Entende, querida? E aí Deus vai te dar uma espada afiada. Essa espada se levanta a teu favor. Quando você levanta para dar comando, ele tem que se submeter, porque não é a divina falando, é o Espírito Santo de Deus colocando a palavra dele na tua boca e o adversário obedece a voz da palavra de Deus. É isso que precisamos. Entende, amados? Dependência. Dependência. Aí depois, vamos lá. A lama representa muitas coisas: falta de perdão, ferida, traumas, pecados não tratados, não é? Então nós precisamos perguntar para Deus. Às vezes aquela timidez maligna, ai, não quero me expor, orgulho. Então, vou te dar um exemplo de orgulho ou de lama. Dura servidão e aflição de espírito. O povo de Deus, amados, estava em dura servidão, Êxodo capítulo 6, e estava em aflição de espíritos, que se transformaram em espíritos endurecedores de coração. A palavra de Deus vinha, eles não conseguiam dar crédito. Leia lá para você ver. Moisés chegou e falou, nós vamos sair desse cativeiro, nós vamos ser libertos. E o povo de Deus estava duro de coração, porque eles não acreditavam naquilo que Moisés estava falando. 430 anos debaixo de uma escravidão terrível, cruel. Então, amados, nós precisamos entender que aquilo que nós passamos é exatamente aquilo que vai formar o nosso caráter, vai formar o nosso histórico. E você não pode negligenciar o teu histórico de dores. Colocando uma casquinha, como o pastor Alexandre falou, eu era uma casca, colocando uma casca na sua vida e deixando passar batido. Não, amados, eu já falei aqui, a dor tem uma mentira e a dor tem uma verdade. A dor tem uma verdade a teu respeito. Ela é real, ela não é mentirosa, a tua dor. Mas ela tem uma mentira, que você não vai nunca sair desse lugar. Então, isso é mentira na tua dor. Você tem que apresentar o sangue do Cordeiro e as armas de guerra que o Senhor colocou para nós. A adoração cura, porque nós ficamos face a face com Deus vivo e aquela mansidão dele, aquela manifestação dele vem sobre nós e nos cura. E é isso que Deus está falando. Use as minhas armas, elas são poderosas em guerra para destruir as fortalezas de orgulho. E que cobrem o verdadeiro eu seu, que está lá escondidinho, às vezes, num lugar tão terrível, cheio de frio, cheio de medo, cheio de orfandade, cheio de ausência de valor. Aí, então, a dura servidão e aflição do espírito fazem com que não se dê crédito ao anúncio das boas novas da salvação e da libertação. E impede que se ouça a voz de Deus para a libertação e cura. E o coração continuará duro como a bola de baixo. Observar também que essa lama moldará comportamentos, atitudes, sentimentos, pensamentos viciosos, pois essas feridas que geram a lama produzem padrões de comportamento. Veja bem, quanto de você é reação legítima ou quanto de nós é ação legítima e quanto de nós é reação? Ou seja, como nós tomamos a voluntariedade da nossa vida e vamos fazendo determinadas coisas, ou quantas coisas nós estamos reagindo àquilo que já fomos acostumados. Então, meu esposo vem e fala para mim, isso aqui não ficou bom. Aí eu reajo com aquela ferida. Ou eu ajo de acordo com aquilo que o momento, como é que eu posso dizer, exige. Será que eu estou sendo regida por as feridas? Ou eu estou sendo regida por atitudes novas, a nova criatura que eu sou? Sim, em nome de Jesus, entenda. Deus precisa nos quebrar para arrancar aquilo que está dentro de nós, que está enraizado dentro da nossa constituição. Sabe por quê, amados? Porque quando aquela lama quebra na mão do oleiro e ele vai formar o vaso novamente, tudo que é raiz passa pelas mãos do oleiro e ele vai tirando, você entende? Tudo que é impureza, o oleiro, habilmente, a roca vai girando e ele vai passando, vai formando o vaso, aí ele sobe o vaso, quando ele sobe o vaso, pedrinha, tira.
Raizinha, tira. Impureza, tira. Mas aonde você está? Na mão do oleiro. Você não está na mão do diabo. Você está na mão do oleiro. Ele é teu Deus, teu Pai, o teu reconstrutor, o teu restaurador. Aleluia. Aí então, amados, é, colocar experiências dolorosas em lugares profundos do nosso ser. E através disso nós temos comportamentos reacionários, pecaminosos, transgressores e iníquos. Agora, como que Deus vai permitir que nós nos mantenhamos nisso? Deus precisa fazer alguma coisa por nós e nós vamos encerrar aqui hoje. Aí amanhã nós vamos falar a respeito de uma maneira prática a solução que Deus tem para nós. Vá aproveitando, aproveita o dia de hoje de acordo com o seu tempo, com a sua disponibilidade. Gaste tempo com o Senhor, mas é como eu te aconselhei, pegue a apostila que a pastora Joelma fez lá, a pauta, não é, é que já está tarde. Eu também gosto muito de falar. Então, muito obrigada, irmã. Glória a Deus. Então, eu creio que nós vamos entrando nesse lugar de amor de Deus. Você entende que não é acusação nem condenação, mas é um tratamento para fazermos de nós vasos de honra na sua casa? Amados, quando eu abri nós abrimos aqui a nossa igreja esses dias, sim, pode sim, irmã, em nome de Jesus. Quando nós abrimos aqui, eu tinha um monte de objetinhos de decoração. E eles foram todos, sabe para onde? Para o lugar onde nós fizemos um bate-papo com Jesus. E ali eles estão enfeitando. É exatamente isso. Talvez para muitas pessoas, aquele, como eu falei numa ministração que nós fizemos aqui, às vezes para muitos aqueles objetos ali não tenham nenhum valor, às vezes podem achar feio, bizarro, cafona, mas para mim eles têm muito valor. E eu não dispensei nem os que quebraram. Aqueles que quebraram, amados, estão guardados ali, e tem alguns até que se quebraram, eu arrumei, passei lixo, passei verniz novamente, sempre orando ao Senhor, Senhor, olha essa cor, foi tal dia que eu fiz, eu não tenho possibilidade de produzir essa cor, por favor, me ajuda a produzir. E maravilhosamente o restaurador de todas as coisas me ajudava a produzir aquela cor. Maravilhoso. E hoje os meus artesanatos ali de cimento e outras coisas, madeira, estão lá, naquele lugar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque exatamente acontece conosco. Quando nos quebramos, nós nos quebramos e há alguém interessado em nos restaurar, ele vai trazer a cor certa da tinta, vai trazer tudo e depois vai nos colocar no lugar de honra. Eu falei para eles, vocês foram, como chama? Que fala quando promovidos. Isso, obrigada. Vocês foram promovidos, vocês estão na casa do Senhor, enfeitando o lugar que é do Senhor, manifestar a glória. É isso que Deus quer fazer com você. Não se importe com o tratamento. Fale para Deus, vou passar a pauta da obstinação de coração, vou enviar. Peça para Deus, mas não faça a pauta, por favor, amados, como algo mecânico ou como se ela fosse a solução do problema. A solução do problema está no arrependimento, amém? A solução do problema é nós nos entregarmos àquilo que está sendo dito e permitirmos que o Espírito Santo nos toque com arrependimento profundo, que é o que vamos falar, talvez não nessa aula, na próxima, não é? A respeito de níveis de arrependimento. Então, se arrependa na profundidade na qual nós pecamos, nos envolvemos com aquilo, para que o Senhor possa tratar verdadeiramente e arrancar. A renúncia à pauta, amados, ela não é automática. Não é declararmos palavras, mas é nos envolvermos com aquilo que Deus está denunciando contra nós. Amém? Ele nos ama, está trabalhando nas nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos orar para encerrar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Pastor Alexandre, pode orar, por favor, para encerrarmos. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Muito obrigado por mais essa aula, por esse dia. Cobre-nos com o teu sangue. Sim, meu Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Tratamos de assuntos que precisamos realmente resolver, continuar Sim, meu Deus. nos limpando, nos purificando de Sim. todo orgulho, de toda independência, Sim, papai. de todo tipo de ausência, Pai amado, de quebrantamento, de Sim. entrega. Então, vai gerando em nossas vidas, ó, Pai, Sim. por favor, ambientes favoráveis ao céu, ambientes Sim. favoráveis àquilo que é a Tua palavra, Pai, Sim. para que a palavra de nós, a palavra do Senhor para nós não seja rara, possamos ouvir a Tua voz, Pai, Sim. que não sejamos pegos naquele lugar aonde chegar até nós um relatório tão triste e nós apenas falarmos é Deus, e Sim. não termos uma atitude, não termos nada para apresentar de diferente aquilo, até que chega a notícia da morte dos nossos filhos, até que caiamos para trás daquela cadeira, quebramos o pescoço, morrermos, Meu Deus. tão arrasados como foi a vida de Eli, Pai. Tenha misericórdia de nós e Sim, nos meu ajuda Deus.
para que nós rompamos com o orgulho, com a independência, com aquilo que é a escassez da tua voz, e Sim, possamos gerar a tua voz de novo, e possamos realmente entrar num novo ambiente. Guarda nossas vidas, nossas sim. casas, cada família, cada irmão, cada irmã, pela tua misericórdia, para que estejamos guardados no Senhor. Nos dá um Sim, restante de dia da tua presença e que o Senhor possa nos encaminhar a toda a verdade através do teu Espírito Santo. sim, meu Deus. Guarda-nos, nos dá livramento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus Amém, abençoe. amém. Deus abençoe. Até amanhã. Shalom, shalom.